Bom dia, seja bem-vindo ao Café Terapia. Você se coloca em primeiro lugar? Eu sou Tainá Stum, sou terapeuta transpessoal e todas as manhãs trago uma reflexão aqui para iluminar o nosso dia. Deixa eu contar para vocês que outro dia eu estava lembrando, na minha sessão de terapia, eu sendo atendida, porque eu também faço, sobre uma avó que eu tive, minha avó paterna, e como ela se comportava assim no meio, né, da família. Eu era criança, né, quando eu estava chegando na fase adulta, acho que ou adolescente, agora não me lembro mais, a minha avó faleceu. Na fase adulta eu já estava isso. Mas como é que a minha avó se comportava, né? Porque quando uma pessoa nos deixa, parece que a gente faz assim uma linha histórica, né? Ah, essa pessoa era isso, a pessoa era aquilo, e você consegue definir às vezes em uma palavra ou em algumas frases, né? Como que essa pessoa era. E a minha avó, ela era uma pessoa que ela abria muito a mão de si. Ela estava sempre servindo o outro primeiro, sem reclamar. Nunca vi ela reclamar disso. Ela estava sempre abrindo mão de coisas que eram dela, que poderiam ser dela, para dar aos filhos, dar aos netos, sempre sem reclamar. E aí eu estava refletindo sobre isso porque eu vinha com um comportamento muito parecido, né? Sempre abrindo mão de coisas que poderiam ser minhas, sem reclamar, né? Não é falar assim, eu sou desapegada, né? Abrindo mão dos conflitos, né? Os conflitos principalmente desagradáveis, para não ter problemas. E a minha avó levou a vida toda assim, e ela perdeu tudo no final. No final ela não tinha nem casa para morar, ela passava alguns meses na casa de cada filho, né? Tendo que passar por todo tipo de limitação, porque não era a casa dela, né? Claro que com mais idade ela precisou ser cuidada, né? Mas não foi assim desde o início que ela começou essa peregrinação na casa dos filhos. Então, a partir daí eu reflito que é importante sim você pensar primeiro em você. Você não pode abrir mão das suas coisas por conveniência, para não criar conflito, para agradar os outros. Isso não é egoísmo, né? Você está nessa terra, você trabalha muito, você materializa, você precisa ter as suas coisas. Claro, você não precisa ostentar, você não precisa ter mais do que você precisa, mas você precisa ter o essencial. Então, isso não é egoísmo, você ter suas coisas e colocar limite nas pessoas com relação às suas coisas, né? Então, primeiro você sempre, para que você possa daí ajudar. Eu já tenho o que eu preciso, meu básico, agora sim, agora eu posso te ajudar, né? Então, esse comportamento da minha avó, eu acredito que tenha gerado bastante frustração nela, embora ela não reclamasse, né? Não tinha coragem de reclamar. Foi uma pessoa muito querida, muito amada, e foi assim que ela aprendeu a viver, né? E é assim que hoje que eu olho para a vida dela e tomo outro rumo na minha. E digo primeiro eu. Quando eu estiver bem, eu poderei ajudar sim, né? Mas sempre medindo se essa pessoa que pede ajuda também precisa tanta ajuda assim ou só se acostumou a pedir, né? E receber. Então, a gente precisa saber avaliar isso para que a gente possa ter tranquilidade e liberdade. Então, esse era o meu recado de hoje. Cuide primeiro de você, tenha primeiro o que você precisa. Aí sim, você pode se liberar para ajudar e até dar coisas para as outras pessoas, se elas realmente precisarem, ok? Fique muito, muito bem.